Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um selecionador aleatório de opções e a forma como ele funciona é a seguinte. Aqui dentro dessa caixa nós vamos digitar as opções que serão disponíveis separadas por vírgula. Portanto, por exemplo, se eu quiser determinar que as opções sejam os números de 1 até 5, eu vou digitar 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, quando eu apertar Enter, o aplicativo ele vai selecionar uma das opções de forma aleatória. Vamos testar novamente com essas mesmas opções. E aí, se eu apertar Enter, desta vez ele vai escolher o número 3. Vamos testar uma terceira vez. Escolheu o 3 novamente. Vamos testar mais uma vez. Escolheu o 2 novamente. Vamos testar uma quarta vez. Ok, dessa vez ele escolheu o 5. E eu posso determinar opções que sejam palavras, ao invés de simplesmente números. Por exemplo, eu posso digitar aqui morango, manga, uva e banana. E aí quando eu apertar Enter, ele vai funcionar da mesma maneira. Escolhendo uma opção de forma aleatória. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo selecionador aleatório de opções. Aqui dentro do body nós teremos os seguintes elementos. Nós teremos uma div com a classe container. Dentro dessa div nós teremos um cabeçalho H3 com o texto digite todas as opções separadas por vírgula. E aí eu vou ter uma tag BR para criar uma quebra de linha. E aí na segunda linha a gente vai ter pressione Enter quando terminar. Abaixo desse cabeçalho H3 nós teremos um elemento TextArea com o atributo placeholder igual a digite as opções aqui e com o ID área texto. Embaixo desse TextArea nós teremos uma div com o ID opções. E no que diz respeito aos elementos da nossa página, é isso. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server. Vou acessar o endereço aqui no meu outro navegador. E, portanto, agora nós podemos ver aqui os elementos da nossa página. Vamos criar agora as regras de estilo. Vou criar um arquivo chamado estilo.css. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar uma fonte, que é a fonte Mule. Vou selecionar todos os elementos da página. E vou definir box sizing como border box. Vou selecionar o corpo da página e vou definir a cor de fundo igual a essa cor aqui, que vai ser um tom de azul. A família de fontes, eu quero a fonte Muli, que nós acabamos de importar, ou então sans serif. Modo de exibição, eu quero flexível. Direção da exibição flexível, eu quero coluna. Alinhar itens, centro. Justificar conteúdo, centro.
Altura, eu quero 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento de conteúdo, eu quero escondido. E margem, eu quero 0 em todos os lados. Eu vou salvar esse arquivo, vou conectar os dois arquivos aqui no HTML, aqui dentro da tag head. E quando eu salvar, nós veremos aqui aquelas regras que nós acabamos de criar sendo aplicadas. Em seguida, eu vou selecionar o elemento H3 e vou definir a cor do texto igual à cor branca. A margem eu quero 10 pixels na parte de cima, 0 pixels horizontalmente e 20 pixels na parte de baixo. E alinhamento de texto eu quero centro. Portanto, nós temos aí essas regras sendo aplicadas. Em seguida, para o elemento text area, eu quero borda nenhuma, modo de exibição bloco, e aí quando eu salvar, nós vemos que ele perdeu a borda. Largura eu quero 100%. Altura eu quero 100 pixels. Família de fonte, eu quero que ele herde a família de fonte do seu elemento pai, portanto eu vou escrever aqui, ó, inherit. Padding, eu quero 10 pixels em todos os lados. Margem, eu quero 0 pixels na parte de cima, 0 pixels horizontalmente e 20 pixels na parte de baixo. E tamanho de fonte eu quero 16 pixels. Em seguida, quando o text area estiver em modo focus, que é o que acontece quando a gente clica nele, ó, quando eu clicar ele fica com essa borda aqui extra, né? Que é característica do modo focus. E aí para remover isso eu vou definir outline igual a none. E aí quando eu clicar, não mais ele terá essa borda extra. Em seguida, para a classe opção, que é uma classe que nós não estamos ainda utilizando no HTML, mas que nós vamos utilizar de forma dinâmica com JavaScript, eu vou definir cor de fundo igual a essa cor aqui. Cor do texto vai ser a cor branca. Curvatura da borda eu quero 50 pixels. Padding eu quero 10 pixels verticalmente e 20 pixels horizontalmente. Margem eu quero 0 pixels na parte de cima, 5 pixels na direita, 10 pixels na parte de baixo e 0 pixels na esquerda. Tamanho da fonte eu quero 14 pixels. E modo de exibição eu quero bloco em linha. E por fim, quando uma das opções tiver a classe destacada, nós vamos definir cor de fundo igual a esse tom de azul. É um azul mais escuro. Eu vou salvar esse arquivo. E agora, se eu clicar aqui, nada acontece porque nós precisamos escrever o código JavaScript que vai criar essa lógica para a gente. Portanto, aqui eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, nós precisaremos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que selecionar o elemento opções. No caso, vamos dar uma olhada aqui no HTML. Aqui nós temos esse elemento aqui, ó, com o ID opções. Portanto, nós precisamos selecionar ele. Nós precisamos também selecionar o elemento text area. Esses são os dois elementos que nós precisamos selecionar. E aí, a lógica vai funcionar da seguinte maneira. Quando o usuário digitar alguma coisa aqui, nós vamos pegar o conteúdo que ele digitou
E aí a gente vai checar se... A gente vai dividir o que ele escreveu aqui. A gente vai pegar todo o conteúdo e vai dividir ele utilizando a vírgula como divisor. E aí isso vai nos retornar uma lista das opções, né? E aí com essa lista de opções, cada um dos itens a gente vai pegar e vai criar uma opção aqui. Que é uma opção que vai ser... que fará parte do conjunto de opções aleatórias, né? Então vamos fazer isso. Primeiramente, eu vou selecionar através do ID nós vamos selecionar através do ID opções o elemento opções. Nós vamos selecionar através do ID área texto o elemento text area, e aí eu vou chamar de área texto. E aí, logo quando a página carregar, nós queremos focar aqui nesse elemento text area, para que o cursor ele já fique aqui dentro, para que o usuário possa digitar assim que a página for carregada. Para fazer isso, eu vou selecionar a área texto, e o elemento área texto possui um método chamado focus. Esse método vai focar no elemento para que o usuário possa digitar nele. Eu vou salvar esse arquivo, vou conectar o arquivo script aqui no HTML. Vou salvar. E aí, ó, quando eu recarregar, repara só, o cursor ele já fica aqui para eu poder digitar. Sempre que a página é carregada, o cursor ele já está ali para a gente poder digitar. Nós não precisamos vir com o mouse aqui e clicar no text area. Perfeito. Em seguida, nós vamos selecionar a área texto, vamos adicionar um detector de eventos. O evento que nós queremos detectar é o evento de tecla pressionada. O evento tecla pressionada se chama key up. A palavra key significa tecla, up significa para cima. Key up é o evento que é detectado quando o usuário clica numa tecla e solta. Ou seja, quando o usuário pressiona uma tecla. E aí, nesse caso, nós vamos executar a seguinte função. Essa função ela vai receber o próprio evento como argumento. E aí, eu vou chamar uma função chamada opções, criar opções. Vou passar como argumento o valor do elemento que disparou o evento. No caso, nós temos aqui acesso ao evento. O elemento que disparou o evento, que é o área texto, ele está disponível aqui na propriedade target. A palavra target em inglês significa alvo. Então, o alvo do evento é o elemento área texto, é esse elemento aqui. E aí o elemento ele possui uma propriedade chamada value, que retorna o valor, que está aqui dentro digitado, né? E aí essa função criar opções, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui na linha 10 eu vou escrever function criar opções, recebendo como argumento o que foi digitado ali, né? A entrada de dados do usuário. Portanto, eu vou chamar esse argumento de entrada. É a entrada de dados do usuário. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, entrada.split. Como entrada é uma string, é um texto, né? Strings possuem um método chamado split. O método split ele vai separar uma string de acordo com o separador que a gente definia aqui dentro dos parênteses como argumento. E aí, eu vou definir o separador vírgula.
Portanto, eu defino aqui uma string, né? Ela está envolvida por aspas, para especificar que é uma string. E aí o separador que eu quero é uma vírgula. E aí se eu imprimir isso aqui no console, vamos ver o que aparece. Vou salvar esse arquivo. Vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor. E aí se eu digitar 1, aparece 1 lá dentro de um vetor, já separado. É isso o que o método split faz. Ele pega a string inteira e separa ela utilizando o separador, e aí os elementos, e aí ele separa em um número de elementos dentro de um vetor. É por isso que nós vemos aqui a sintaxe dos colchetes, porque é um vetor, é uma lista com apenas um elemento, que é a string 1. E aí se eu digitar vírgula 2, nós vemos ali 1 e 2, vírgula 3, 1, 2, 3. Se eu colocar vírgula morango, cada vez que eu vou digitando, ele vai... Cada vez que eu digito uma tecla, o evento keyUp, ele é detectado. E aí tem uma questão aqui que é o seguinte, nós não queremos... Quando a gente digita, por exemplo, quando a gente digita 1 e vírgula, a vírgula é utilizada como separador, né? E aí, ele cria um segundo elemento que acaba sendo uma string vazia, né? No caso aqui tem duas aspas, não tem nada dentro das aspas, isso indica uma string vazia. Porque não tem nada aqui depois da vírgula. Para a gente corrigir isso, porque nós não queremos opções vazias, né? Para fazer isso, eu vou utilizar o método filter para filtrar. E aí, para cada opção, eu quero testar o seguinte. Se opção .trim, trim é o método que remove espaços extras no início e no fim de uma string. É o método que remove espaços no início e no fim de uma string. E aí se eu testar o seguinte, ó, se depois que eu remover os espaços da opção, né, no início e do fim, a opção for diferente de uma string vazia, então eu quero incluir essa opção na minha lista. Isso vai fazer com que listas vazias, isso vai fazer com que strings vazias sejam removidas da lista. E aí, portanto, se eu salvar isso aqui, e aí eu digitar 1, vírgula, nós não temos mais a string vazia como nós tínhamos antes como opção. Só teremos opções válidas. E aí, por exemplo, se eu digitar vírgula, vários espaços, você vê que os espaços não são adicionados como um elemento, né? E aí se eu digitar aqui, ó, 5, no caso, os espaços sozinhos não são adicionados como elementos, mas o que vier se depois dos espaços tiver um caractere válido, que não seja um espaço, ele é adicionado como opção aqui, juntamente com os espaços. Para corrigir isso, nós vamos, depois de filtrar os espaços vazios, nós vamos, utilizando o método map, nós vamos percorrer a lista completa e transformar as opções de alguma maneira. E aí, a forma como a gente vai transformar é a seguinte. A função que nós vamos utilizar, ela recebe a opção como argumento, e aí para cada opção eu vou executar o método trim. Lembrando, o método trim, ele remove os espaços no início e no fim. E, portanto, agora, se eu digitar 1, 2, 3, 4, colocar vários espaços, os espaços não são adicionados. E se eu digitar 5, a opção 5... Ah, faltou uma vírgula aqui, ó. Se eu colocar 5, a opção 5 ela é adicionada, mas sem
os espaços como anteriormente. Aqui no caso, os espaços eles são adicionados, mas é porque eu não adicionei, eu não incluí uma vírgula para separar aqui, para separar o 4 e o 5. Então os espaços aqui são tratados como se fosse parte das opções, da opção. Por exemplo, se eu fosse criar uma lista de cidades, eu poderia digitar aqui, ó, Salvador, ok? Curitiba, e depois para São Paulo. São Paulo tem um espaço, né, entre as palavras São e Paulo. E nós queremos incluir isso na opção. E, portanto, o espaço ele é incluído. Se fosse no início, que é o caso aqui, ó, tem um início aqui depois da vírgula, né? Esse espaço ele não é incluído. Se eu colocar vários espaços, eles não serão incluídos. Quer seja no início, quer seja no fim. Portanto, é com esse código aqui que nós tratamos a entrada de dados do usuário. Deixa eu fazer o seguinte, ao invés de imprimir no console, eu vou armazenar isso aqui em uma constante chamada opções. E aí, só para facilitar a leitura, antes aqui do ponto do método split, eu vou apertar Enter e vou apertar um Tab e vou fazer o mesmo com filtro e o mesmo com map. Isso aqui vai facilitar a nossa leitura. O argumento entrada, a gente executa o método split, depois o método filter, depois o método map e o resultado desse processo aqui é armazenado na constante opções. Em seguida, eu vou selecionar opções elemento, que a gente selecionou lá no topo. Vou definir o HTML interno como sendo uma string vazia, para remover tudo o que tiver dentro do elemento opções. E aí, eu vou selecionar o vetor opções que nós criamos aqui na linha 11. E aí, para cada elemento, eu vou executar a seguinte função. Nós estamos utilizando aqui o método forEach, que para cada um dos elementos do vetor vai executar essa função. A função ela recebe automaticamente cada um dos elementos que eu vou chamar de opção. Cada um dos elementos do vetor opções. E aí, para cada um, primeiramente, eu vou criar um elemento. O elemento vai ser um elemento spam. Vou atribuir a uma constante chamada opção elemento. Vou adicionar à sua lista de classes a classe opção. Vou definir como sendo o texto interno a string opção, que são os elementos aqui, né? Cada um dos elementos. E por fim, vou selecionar opções elemento e vou adicionar como elemento filho esse elemento opção que acabou de ser criado. Vou salvar esse arquivo. E aí quando eu vim aqui, ó, editar 1,2,3,4,5, eles são adicionados aqui como sendo as opções válidas. O mesmo vale para strings com letras, né? Por exemplo, Salvador, Curitiba e São Paulo. Portanto, nós temos aqui agora as nossas opções. Em seguida, agora que a gente criou as opções, nós precisamos determinar que quando o usuário digitar Enter, se inicie o processo de seleção das opções aleatórias e aí uma seja selecionada. E aí, para fazer isso,
aqui na função, aqui no detector de eventos que nós configuramos o elemento área texto, depois de criar as opções, eu vou criar uma estrutura condicional. Se if evento.key for igual a enter, ou seja, se quando o usuário estiver digitando aqui e aí ele apertar enter, nesse caso nós vamos definir um temporizador e a função que vai ser executada vai fazer o seguinte: ela vai definir evento.alvo.valor igual a uma string vazia, ou seja, vai remover tudo o que estava escrito aqui, né? E eu quero que isso seja feito depois de 10 milissegundos. E aí se eu vim aqui, ó, e digitar 1,2,3,4,5 e apertar Enter, as opções elas somem. E depois disso, eu quero chamar a função selecionar aleatoriamente. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo, depois da função criar opções, eu vou criar uma função chamada selecionar aleatoriamente. E aí, essa função vai fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou definir uma constante chamada vezes, que vai ser igual ao número de vezes que eu quero que as opções sejam consideradas aqui, né? No caso, na hora de selecionar aleatoriamente, as opções, uma opção por vez vai ficar destacada como sendo a opção que vai ser selecionada, né? Vai ficar azul. E aí eu quero que isso seja feito 30 vezes. Portanto, eu vou definir aqui uma constante chamada vezes, que é igual a 30. Em seguida, eu vou criar um intervalo, vou criar uma estrutura de repetição em intervalo, e aí a função ela vai fazer o seguinte. Antes de mais nada, eu quero que essa função seja executada a cada 100 milissegundos. E aí o que ela vai fazer será o seguinte. Primeiramente, deixa eu retornar essa estrutura de repetição em intervalo. Vou retornar para uma constante chamada intervalo, que nós vamos utilizar mais tarde para interromper o intervalo, para que ele não fique executando para sempre. E aí a função ela vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma constante chamada opção aleatória, vai ser igual a, e aí eu vou chamar a função escolher opção aleatória. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui embaixo na linha 42 eu vou escrever function escolher opção aleatória. E aí essa função vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar através do método querySelectorAll, vou selecionar todos os elementos com a classe opção. E vou atribuir essa lista de elementos que foi selecionado a uma constante chamada opções. E aí eu vou retornar opções. E aí aqui eu vou escrever o seguinte, math.floor, math.random, vezes opções.length. Essa expressão aqui, ó, ela retorna um índice aleatório na extensão de índices do vetor opções, um índice que seja válido. Ou seja, se índice tiver um número de itens igual a 5, vai retornar
essa expressão aqui vai retornar de 0 até 4. Lembrando que vetores começam a indexação de seus itens, de seus elementos, a partir de 0. Ou seja, se um vetor tem 5 elementos, os índices dos elementos vão de 0 até 4. Se tiver 10 elementos, eles vão de 0 até 9. Essa expressão aqui, que utiliza os métodos random e floor da biblioteca math, da biblioteca de matemática, e utiliza aqui também a propriedade length do vetor opções. A propriedade length retorna o número de elementos em um vetor. Essa expressão aqui vai retornar um índice válido. E aí nós utilizamos esse índice que foi calculado aqui dentro dos colchetes para selecionar um elemento do vetor opções de forma aleatória. Agora que nós temos essa função escolher opção aleatória, eu vou testar aqui, ó. Se opção aleatória for diferente de undefined, se opção aleatória for diferente de não definido, ou seja, se for uma opção válida, nós queremos chamar a função destacar opção, passando opção aleatória como argumento. Essa função destacar opção, ela ainda não existe. Portanto, vamos criar ela aqui. Eu vou criar uma função chamada destacar opção, que vai receber a opção. E aí eu vou selecionar a opção, ponto, lista de classes, ponto, adicionar a classe destacada. E aí se eu salvar esse arquivo e vim aqui digitar 1,2,3,4,5 e apertar Enter, nós vemos que cada uma das opções foram destacadas, mas é porque a gente esqueceu de remover o destaque, né? No caso, durante a seleção das opções, durante a seleção das opções de forma aleatória, cada uma das opções vai ser considerada de forma aleatória, ficando destacada em azul, mas nós precisamos remover essa classe depois, né? E aí, para fazer isso, aqui na função selecionar aleatoriamente, depois de destacar a opção, nós vamos definir um temporizador que vai executar a seguinte função. Ela vai simplesmente chamar a função remover destaque, passando a opção aleatória como argumento. Vai executar isso depois de 100 milissegundos. A função remover destaque ainda não existe. Portanto, vamos criar ela. Aqui embaixo, eu vou escrever o seguinte. Function, remover, destaque, recebe a opção. E aí eu vou fazer o contrário da função destacar a opção, né? Eu vou selecionar a opção, lista de classes, remover a classe destacada. Eu vou salvar esse arquivo e aí quando eu definir aqui as opções e apertar Enter, nós vemos que cada uma vai sendo considerada de forma aleatória e nenhuma delas fica com o destaque azul de forma permanente, porque nós estamos removendo o destaque depois de 100 milissegundos, né? E aí ele vai ficar nessa consideração aqui de forma... vai ficar nessa repetição aqui infinita, mas é porque nós precisamos definir um momento para ele parar a seleção aleatória, né? E aí, para fazer isso, nós vamos escrever o seguinte. Depois que a gente definiu aqui o intervalo que faz a consideração das opções, a gente vai escrever aqui, ó, set timeout, vamos definir um temporizador. E aí a função ela vai fazer o seguinte. Ela vai limpar o intervalo, vai desfazer o intervalo, né? Vai interromper o intervalo e vai criar um temporizador que vai a função ela vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma constante chamada opção final,
vai ser a opção final selecionada, depois que várias foram consideradas. Vai ser igual a escolher a opção aleatória. Vamos destacar a opção. E vamos fazer isso depois de 100 milissegundos. E nós queremos que esse temporizador, nós queremos que essa função aqui seja executada depois de vezes, que é a constante que nós definimos aqui em cima, vezes, constante vezes, vezes 100. Então, no caso, vezes é 30. 30 vezes 100 é igual a 3.000. 3.000 milissegundos é igual a 3 segundos. Então, depois de 3 segundos, depois que as opções estão sendo consideradas de forma aleatória, uma delas vai ser selecionada. Eu vou salvar esse arquivo. Vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione de forma correta, porque acredito eu que seja isso para esse projeto. Eu vou vir aqui, vou definir as opções, vou apertar Enter e depois de 3 segundos, uma delas é selecionada. Vou executar novamente. Novamente o 4 foi selecionado, vamos testar de novo. Agora foi o 5. Agora foi o 2. Agora foi o 1. Vamos testar com palavras. Salvador. São Paulo. Curitiba. Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Florianópolis. Vitória. Porto Alegre. Vamos ver qual é a melhor cidade do Brasil. Ah, Curitiba. Portanto, é isso. Esse é o projeto de selecionador aleatório de opções. É um projeto que nos ensina a trabalhar com temporizadores, com intervalos. E eu vejo vocês no próximo tutorial.